paz do Senhor, irmãos. Por favor, permaneçam em pé como vocês já estão. Leiam comigo aí no capítulo 10 de São Marcos, no versículo 46 até 52. Embora nós não vamos estar comentando versículo por versículos. Marcos 10, versículos 46 a 52. Podemos ler, né? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar, Deus abençoe. Meus irmãos, eu sou um pouco assim, não sei se com a idade a gente passa a ter um pouco de senso analítico, né? Com a idade da gente, a gente passa a ser um pouco analítico. Então eu fico no meu lugar, sentado ali, glorificando a Deus por cada canção, por cada pregação, por cada esboço feito, comentado, e eu fico analisando os fatos. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa, que cada um de nós temos um alvo, cada um de nós temos uma visão. Cada um de nós temos a nossa própria teologia de cada assunto da Bíblia. Por isso a Bíblia se destaca de todos os outros livros, porque cada pessoa tem um foco diferente. E esse foco diferente vem pelo Espírito Santo. Então até mesmo nas programações, nos canais de televisão que tem hoje, muitos programas, cada igreja isso é o meu ponto analítico. Cada um, para se mostrar que a sua denominação é grande, procura ter um programa de televisão, e assim sucessivamente. E eu fico analisando cada pregação que as pessoas pregam, que os pastores pregam. Eu fico analisando cada ensinamento que as pessoas colocam, tiram de si através da Bíblia e expõem até os ouvidos das pessoas. E eu fico analisando os fatos. E na verdade a gente percebe que a palavra de Deus, ela é um antídoto contra o pecado em nossos dias. Por mais que as pessoas tentam ofuscar a real e veracidade da Bíblia, não conseguem, porque a Bíblia, na verdade, ela é a palavra de Deus. Em todo tempo, ela é o maior best-seller de todas as épocas. Não existe, não tem Max Lucado, não tem Filipenses, não tem outros escritores que a gente conhece, não tem Jorge Amado, não tem Monteiro Lobato, não tem nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Daí então o motivo de nós estarmos na casa do Senhor, porque através da leitura da palavra de Deus nós encontramos que nós temos que estar firme no caminho do Senhor. Na visão ótica espiritualizada hoje,
do cego de Jericó, nós vemos aqui que Mateus, ele escreve de uma forma, ele expõe a forma desse cego. Lucas também expõe uma forma diferenciada, e Marcos também coloca-se uma forma diferenciada. Lucas, ele escreve sobre 2 cegos, não dá nome, mas Marcos aqui, ele teve o capricho de buscar entender o nome desse personagem. Veja bem, meus queridos, que a cidade de Jericó, que quer dizer lugar de fragrâncias, e tem um contraste agora aqui. É um lugar de cheiro, porque ali em Jericó existia plantas, árvores aromáticas que serviam para fazer perfumes. Mas essa Jericó que eu estou falando aqui nesta noite não é a Jericó que Josué destruiu, porque está escrito que maldito o homem que tornasse reedificar Jericó. Essa Jericó que nós estamos falando é a nova Jericó. É uma Jericó edificada acima. Se a gente entrasse hoje, nós buscarmos agora termos uma visão geográfica do estado de Israel, nós caminhando pelo aquele asfalto daquela terra seca, ressequida, desértica, nós olhamos que Jericó antiga está no patamar mais baixo, e essa nova Jericó, ela está no patamar mais alto. É a nova Jericó. E ali nós encontramos esse homem assentado, mendigando, porque ele precisava de comer, ele não tinha condições de trabalhar, obviamente que não. Então ele tirava o sustento desse mesmo através das doações que recebiam pelas pessoas que passavam por Jericó, descendo ou subindo para Jerusalém. Jericó era um caminho de ligação a Jerusalém. E esse homem chamado Bartimeu aqui, que Marcos dá o nome dele de Bartimeu, filho de Timeu, bar do grego ou do hebraico significa filho, né? E ele estava querendo ali saciar a sua fome. Mas chegou um momento em que ele foi agraciado. Não somente ele foi curado, mas que também alcançou algo pretensioso da sua alma, como foi de todos nós. Todos nós andávamos assentados em uma estrada, mendigando algo para as nossas vidas, para satisfazer o desejo da nossa alma. Todos nós estávamos assentados, esperando alguém passar para dizer uma palavra verdadeira nos nossos ouvidos. E Bartimeu tinha uma diferença, ele era cego, estava sentado naquele caminho. E quando estava ele saindo de Jericó com os seus discípulos, Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo naqueles dias e começava a ter o seu ministério ser proclamado às pessoas. Agora ele deixava as pessoas ver quem que era Jesus. E ele estava saindo de Jericó e o seu caminho era ir até Jerusalém para dar a entrada triunfal. E onde que Jesus passava, multidões estavam ao seu encalço. Porque Jesus, só ele tinha a palavra de vida daquele momento. Israel, uma cidade agora escrava do Império Romano. As pessoas estavam passando necessidades naqueles dias. Não havia emprego. Naqueles dias, o que sobrava dos fazendeiros era depositado em forma de tributo ao Império Romano, ao imperador, porque ele tinha que sustentar os seus exércitos. Os soldados ganhavam muito bem. Mas agora Jesus trazia para aquelas pessoas um modo diferente de ver. E hoje nós podemos ver que a igreja também é assim nos dias que nós estamos vivendo. Por mais que nós vivemos em um país que ele está subindo nos degraus da economia mundial, mas nós vemos que ainda no país existe muita pobreza espiritual. Se nós assentarmos numa praça, se nós nos assentarmos numa praça e começarmos a deixar que as pessoas venham até nós,
pedindo ajuda espiritual, nós vamos ver que o nosso país ainda tem muita pobreza espiritual. Não só lá fora, mas dentro da igreja também. Eu estava conversando com o moço ontem, esposo da irmã que ali está sentado, e ele estava me contando das necessidades que ele encontra no dia a dia das pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. E Jesus naqueles dias também não era diferente. Ele via que uma multidão precisava de palavra que viesse mudar os seus pensamentos espirituais. E só Jesus tinha palavra de vida. Nenhum daqueles homens que subia nas tribunas para dizerem palavras bonitas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os senadores, conseguiam conquistar as pessoas. Mas Jesus, ele tinha palavra de vida, aleluia. Jesus, ele tinha palavra, ele estava naquele momento em que as pessoas buscavam algo de satisfação. E Jesus tinha palavra de vida. Você, igreja, nós somos a palavra de vida. Nós temos palavra de vida. Nós temos palavra que podem mudar as pessoas. Aleluia. E nós vemos muitos cegos assentados aí fora. Eu não estou dizendo cego de uma deficiência física, mas de uma deficiência espiritualizada. E agora, Jesus, olha que coisa interessante, que eu quero dizer, 3 maneiras, a cegueira vem de 3 maneiras. Alguns nascem cegos, alguns têm sido cegados, e alguns se cegam a si mesmo. 3 maneiras diferentes. A cegueira de Bartimeu já incomodava as pessoas que estavam por ali. Olha, antigamente não era como hoje, que para cada assunto tem alguém para cuidar. Nós vemos que tem os hospitais dos leprosos, Araraquara, o leprosário que não pode falar lepra, né? Nós vemos que em Ribeirão Preto, aqui em Guariba, quem não conhece a fazendinha que trata as pessoas que são viciadas de drogas. Quantas vezes eu já peguei meu violão, fiquei cantando, tocando, visitando aquelas pessoas ali, numa fazendinha simples ali. Então, naqueles dias não tinha um lugar adequado que pudessem pegar Bartimeu e levar ele naquele lugar próprio, para que ele pudesse ter alimento, pudesse ter uma cama para descansar e pudesse ter também uma roupa limpa para ele usar. E agora Jesus, ele entra na cidade de Jericó e vê essa situação que o incomodou. E olha aqui que interessante, que Jesus, quando ele percebe essa situação, existem pessoas, olha, na multidão, vemos muitas diferenças. Eu estava falando isso anteontem, com um rapaz, ou foi ontem. Existem muitas indiferenças que existe em cada ser: intolerância, incredulidade, falta de cortesia. Cada pessoa tem uma característica negativa e positiva. Eu tenho, você tem, nós temos. Mas naquele dia o que nós vemos é uma grande e enorme ignorância daquelas pessoas. Porque aquele cego sabia que no momento em que ele encontrasse Jesus, já tinha entrado nos seus ouvidos, que por onde Jesus passava, milagre acontecia. Por onde Jesus passava, aos leprosos eram curados. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, que expectativa maravilhosa, irmão Valdomiro, que criara no coração de Zaqueu naquele dia. Hoje eu corro um risco muito grande de ser curado dessa minha cegueira, porque o dono da vida, ele se aproxima. Aleluia. Aleluia. Mas como eu disse que no meio há muitas pessoas com características negativas, e nessa multidão tinha pessoas indiferentes, intolerantes, incrédulas e sem cortesia. Não é o que nós mais vemos hoje?
Às vezes você assiste aquelas reportagens de quando chega nos dias que nós estamos vivendo, mês de política, de trocar governos e tal. Aí veio tantas promessas, né? Quando eu entrar, vai ter um lugar para o idoso em um ônibus, né? O cadeirante vai ter as suas vans com rampas escorregadias que eles possam entrar com a sua cadeira e ter lugar adequado. E assim sucessivamente, promessas e promessas. Naqueles dias, aqui não nos informa se o pai de Bartimeu já estava morto, mas eu tenho certeza que o pai de Bartimeu, enquanto ele podia, ele buscava ajuda médica para saciar a situação, para sanar a situação do seu filho. Mas buscaram e não encontraram. Talvez não tinha dinheiro o bastante para ir até Laodiceia, buscar tratamento, porque naquele dia era o centro dos tratamentos oftalmológicos, era Laodiceia, e eles não tinham essa condição, inesgotável, não tinha mais o que fazer. Mas agora Bartimeu ouve dizer que Jesus estava descendo para Jericó, Elias, e a expectativa era tão grande. Aqui nós vemos também um desses três narradores, Mateus, Lucas e Marco, fala que algumas passagens falam de 2 cegos, mas o que nós estamos focados é sobre esse cego chamado Bartimeu. E ele, quando viu que a multidão se aproximava, ele não tinha, eu estou falando ver, mas por percepção auditivas, porque tem gente que tem olhos, não consegue ver, e tem gente que é cego e consegue ver muito mais do que quem não tem uma visão. É assim invertido, porque naquela multidão havia pessoas que não estavam tendo uma visão, que ali poderia acontecer milagre. E tinha ali no meio de Jesus pessoas que o seguiam porque gostavam de Jesus, pessoas que o seguiam porque amavam Jesus, pessoas que seguiam para perseguir Jesus, e pessoas que estavam ali sondando Jesus. E nós temos essas mesmas características, pessoas que nos amam, pessoas que nos sondam, e pessoas que tentam buscar em nós algum tropeço para tirar a nossa fé, para roubar a nossa fé, pessoas usadas pelo demônio. E agora quando Jesus começa a entrar naquela cidade de Jericó, porque havia uma multidão que andava com Jesus, mas em Jericó já tinha uma multidão de pessoas que esperava Jesus. E de repente aquele homem, quando percebeu, ele cutucou o seu colega: olha, é o homem que está vindo, é o homem que tem o dom de nos dar e devolver a visão. Alguns dizem que ele não nasceu, alguns historiadores dizem que ele não nasceu cego, e alguns falam que não tem essa verdade, né? Mas ele agora percebe que Jesus podia lhe dar visão. Meus irmãos, que dia maravilhoso que foi aquele nosso, meu e o teu, em que Jesus abriu a nossa visão para aceitá-lo como único e salvador das nossas vidas. Aleluia, que dia foi aquele maravilhoso, que nós nos libertamos das macumbas, das drogas, da prostituição, porque Jesus tirou a escama que estava em nossas vidas, em nossos olhos. E aquele dia foi maravilhoso. E aquele dia foi maravilhoso para mim. Cada um de nós recorda como se fosse hoje o dia em que nós aceitamos Jesus, o dia em que nós, de lá da porta, viemos aqui ajoelhar chorando. E agora Bartimeu, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem será que revelara para esse cego que Jesus era da descendência de Davi? O Espírito Santo estava trabalhando na vida dele, aleluia. Assim como o Espírito Santo trabalha na sua vida, trabalha em nossas vidas, ele está trabalhando no seu lar lá.
Você pode ter certeza que essa lágrima pelo teu marido, pelo teu filho, ou marido pela tua esposa, vai chegar um momento que vai ser enxugado, porque eu creio na promessa do Senhor, aleluia. Como eu disse para os irmãos, que havia pessoas que não tinham ali um senso para, olha, vamos tentar levar o Bartimeu até Jesus. Não, porque você já percebe, gente, que pessoas quando está focada em alguma coisa, olha, é pisoteio, é empurrões, Imagine só aquele dia a pessoa brigando para ficar mais perto de Jesus. Imagine naquele momento pessoas tentando chegar perto das vestes de Jesus. E o cego lá falou: para nós não tem jeito, nós não podemos nem nos locomover daqui. A única coisa que nós podemos fazer, nós usamos a nossa audição para ouvir que vinham. Mas agora nós podemos usar a nossa voz, a nossa comunicação para dizer para ele: eu preciso de Jesus. Irmãos, Jesus nunca vai fazer um milagre na minha e na tua vida se você nunca dizer para ele: eu preciso de um milagre, Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia. E certamente quando você clamar, quando eu clamar, ele vai te ouvir. Não importa o número de pessoas que estão clamando, ele vai nos ouvir. Aleluia, aleluia, ele vai nos ouvir. De repente o Senhor, o amor de Deus, eu até estava vendo, eu estava lendo uma passagem, ainda estamos na graça? Obviamente que sim, pastor Roberto. Ainda Jesus ama esse mundo, esse universo de um amor incomparável, Paulinho. Aquela Bíblia que você me deu lá em Brasília, de Marcos Lucado, quando a gente olha da maravilhosa graça que Marcos Lucado teve essa visão de enxergar, aleluia, e sentir, nós vemos que Deus se importa com o meu estado e com o teu estado e com o estado da igreja, aleluia. E Jesus se importava com a situação de Bartimeu. Quero sintetizar aqui rapidamente. E de repente o Senhor percebe, muitas vozes estavam entrando nos teus ouvidos. Muitos clamores ele estava ouvindo naquele momento. Só que ele ouve um clamor que ele tinha que acudir imediatamente. Quantos de nós estamos passando por situações e de repente nós achamos que a nossa situação é pior do que a situação do outro? E de repente quando nós começamos a conversar com alguém, comigo já aconteceu e acontece isso. E eu olho para Deus e falo: Senhor, olha, a minha situação não é nada, acorde o Valdomiro que ele está em pior momento do que eu. E Jesus, ele pode atender nós, os dois, de um momento só. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, está escrito em Isaías: operando o Senhor, quem pode impedir? E agora Bartimeu falou: sabe uma coisa, eu vou usar minha voz. Eu vou usar minha voz e vou incomodar o mestre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu te faça? Nesse momento, eu tenho certeza, Joel, que alguém falou assim: nossa, o mestre não tem percepção. O mestre não tem percepção, está vendo que o homem é cego e está perguntando o que eu quero, o que você quer de mim. Olha, o Espírito Santo me revela agora, Paulo Henrique, que Jesus não fez essa pergunta somente. Jesus sabia da situação dele. Mas nós sabemos que quando nós estamos com a alma ferida, meus irmãos, lá na glória de Deus, a pessoa crente, serva do Senhor, ele pode morrer com uma enfermidade, mas lá na glória ele não entrará enfermo, porque Deus mudará o seu corpo. Jesus sabia que ele queria ver. Só que ele perguntou para ele: o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Jesus falta dizer: o que você quer primeiro, a salvação ou a cura da sua visão? O que Jesus perguntou para ele, ele poderia ter falado isso: o que você quer que eu te faça? Que eu te dê a salvação ou que eu te dê a visão? Aí ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Mas aí Jesus conhecia o coração de Bartimeu, como conhece o teu e o meu coração.
Aleluia. Eu estava conversando ontem na hora do almoço com a minha esposa. Olha, Deus está te preparando para uma grande bênção na sua vida, mas Ele não vai te dar enquanto você não estiver preparado. Eu tenho uma grande bênção para receber, pastor Roberto. Você também tem, não tem, Novaes? Mas ela não vai vir enquanto nós não tivermos preparado. Pode crer, irmão, vai te preparando, que a qualquer hora você vai ouvir: o que eu quero que eu te faça, aleluia! E naquele momento, Jesus falou assim: que você quer? É isso que você deseja? Olha, para Jesus era muito mais fácil curá-lo e dar a salvação. Jesus, para mim, a cura dos teus olhos é simplório, é simples de tudo. Quer ver? Então veja. E de repente abriu-se os olhos de Bartimeu, aleluia. Meus irmãos, quando os olhos da igreja é aberto, quando o Senhor nos abriu os nossos olhos, nós percebemos o tamanho da imundícia que nós participávamos aí do mundo aí fora. Quando Bartimeu abriu os seus olhos, ele olhou para si mesmo e disse: meu Deus, olha que sujeira que eu estou. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que a primeira coisa que ele fez foi jogar uma capa fétida que estava em seus ombros e saiu glorificando a Deus. A igreja pode glorificar a Deus, nós podemos glorificar a Deus, porque há milagre te esperando, aleluia. Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Guariba, site adguariba.com.br.